Cantamos dizendo que a tua santidade é grande. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Somente as mulheres cantando. Teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Os homens. Em teus braços eu me aconchego, Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há. Amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. A gente falar do amor do Senhor é todo dia, em todo tempo. Se preciso, usando palavras, mas demonstrando através de atitude todos os dias, amém? Alex, só dá um tom para mim dessa música do Cantarei. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, em meu coração, plena paz, e alegria.
Cantarei como? Cantarei sim, noite e dia. Aleluia. Amém. Como ensaio foi bom. Mais uma vez. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória, vive meu coração. Contente vão cantando, com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, me dá meu protetor, com sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só orrais entoam os salvos por Jesus, livre e perdoado por Cristo e seu amor. Vivamos eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Louvado seja o Senhor. Por que podemos cantar felizes, né? Você pode se assentar aqui. Olá igreja, este é o Acontece na PIB, você visitante seja bem-vindo.
E agora fique ligado nos recados e nos eventos aqui da nossa igreja. Confira a programação dos cursos do Ministério de Células a partir do mês de agosto. Capacitação para discipuladores, para todos aqueles que querem exercer o dom de discipular, dia 6, 7, 13 e 14 de agosto. Entendendo a visão de células, para você que deseja ser ou já é um líder de célula, de 6 a 31 de agosto, apenas às quartas e domingos. Curso de supervisores, aos domingos, de 6 de agosto a 11 de setembro. Participe conosco. Mais informações na revista da PIB ou pelo 3091-4342. Em dezembro do ano passado, as vidas do pastor Fernando Schatzman e Fábio, da Congregação Batista Ceifar em Campo Largo, foram impactadas pela realidade do trabalho missionário nas comunidades ribeirinhas em alguns afluentes do Rio Amazonas. O missionário da PIB, João Paiva, o Joãozinho, pilotando o barco, os levou para diferentes comunidades para distribuir Bíblias e apoiar o seu trabalho naquela região. Atualmente, Joãozinho trabalha apoiando os missionários Sérgio e Laura Sabino, que também são sustentados pela nossa igreja. Algo que emocionou muito o pastor Fernando foi ouvir na manhã de domingo a pregação do pastor Pascoal sendo tocada em um alto-falante de grande potência colocado no alto de uma árvore. É um absurdo. Alguém que está sofrendo, está doendo e não se deixa tratar. E a figura aqui que está sendo descrita. Na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, uma equipe composta por 9 missionários especializados em construção civil embarcarão rumo à Amazônia para construir uma igreja em apenas 8 dias. Precisamos levantar os recursos para a compra do material de construção desta igreja de 55 metros quadrados e também para a ajuda de passagem de alguns dos participantes. Para investir neste projeto e obter mais informações, entre em contato com o pastor Fernando, 9885-0606. E o nosso culto continua, agora você acompanha os aniversariantes da semana e também as fotos do retiro de adolescentes. Deus te abençoe. You are more beautiful than anyone ever. Every day you're the same, you never change, no never. You are more beautiful than anyone ever.
Amém. Amém. Tenho o privilégio de convidar um casal que chegou lá onde eu quero chegar. Edil e Lloyd, que fizeram esta semana botas de ouro. Eu tenho mais 16 anos para chegar lá, mas pela graça de Deus chegarei. E também quero convidar o Vitor, o Gustavo, a Ana Carolina e toda a família Feres que está aqui para festejar e apresentar o Vitor ao Senhor, e também o pessoal que vai para Amazonas, sexta-feira que vem. Venham para cá para a gente orar juntos e a igreja abençoar vocês. Então a família também do Sr. Edil e da Lloyd poderiam vir juntos para esse momento tão especial, que a gente sabe que hoje em dia pouquíssimos casais chegam, porque o divórcio está aumentando cada vez mais. Então a família da Ana Carolina, que também está aqui. Obrigado. Ah, tá. Isso. Que privilégio, estamos juntos na presença de Deus para festejar os 50 anos, para festejar a vinda do Vitor. Cadê? Você pode ir lá? E os netinhos têm toda a cara da família, né? Olhando aqui também. O pessoal do Amazonas ficou aqui embaixo por causa também que o Sidão vai junto e fica complicado para ele subir. Para apresentar perante todos. Isso. Talvez é mais fácil. Isso. Lindo. Esta semana Deus me deu um versículo para eu, pessoalmente, viver. E eu quero dar isso para vocês, porque eu creio que vocês aguentaram os 50 anos é por causa do Senhor. Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confio. Eu creio que esse também para o Vitor é algo muito importante, que vocês possam ensinar ele desde pequeno, que o propósito dele na vida não seja qualquer coisa a não ser realmente olhar para Deus e construir a sua vida firme nisso, porque quando a gente olha para as coisas e tem outros propósitos, a nossa vida sobe e desce conforme a realização ou não realização. Então eu desejo também vocês que estão indo para lá, que vocês possam levar esta mensagem, que as pessoas levem o propósito para encontrar Jesus e construir a sua vida em cima da palavra dele. Queremos também, de maneira especial, orar por todos, porque eu creio que todos precisam disso, de não permitir que doenças, dificuldades desviam o olhar, a confiança de Deus para as coisas, porque a Bíblia desse texto diz isso: guardarás em perfeita paz, cujo propósito está no Senhor.
E também quero convidar vocês para hoje à noite, vamos ter batismo, para festejar junto com tantas pessoas esse momento tão especial, que guardaram o propósito de publicar, de demonstrar publicamente que estão firmes com o Senhor. Vamos ficar em pé. Eu peço que vocês estendam as mãos para esses irmãos que vão para a Amazônia, para o Vitor e também para o casal Edi e Lloyd, para que todos permaneçam firmes nesse propósito. E o Pai Celestial, eu te louvo por esse privilégio que nós temos, de saber para onde olhar, em quem colocar o nosso propósito, e pelo privilégio de sabermos que enquanto nós estamos firmes com o nosso propósito em Ti, a nossa paz jamais vai acabar, mesmo tendo esses pedidos aqui, que eu sei que são todos pedidos de dificuldades, de enfermidade, e alguns pedidos são porque as pessoas experimentaram a Tua paz, porque permaneceram não olhando para as doenças e dificuldades, mas olharam firme para Ti. E por isso, junto com esses, queremos Te louvar e agradecer pelo privilégio que nós temos. E assim abençoamos todos que estão aqui em Teu nome e com esta paz. Amém. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faz o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faz o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Aleluia, não é? É bom ser família de Deus, é bom a gente estar adorando o Senhor juntos, é bom a gente trazer os nossos filhos na casa de Deus, é bom a gente semear com graça o coração das pessoas que nós amamos, não é isso? Então agora é a hora que nós continuamos adorando a Deus, continuamos cantando, continuamos bendizendo o nome do Senhor, mas adoramos ao Senhor também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas alçadas. Para algumas pessoas isso é muito complicado, esse momento é muito complicado. Ah, mas esse negócio de dinheiro e tal. Mas para aqueles que servem a Deus, é tão simples, porque a gente entende que tudo que somos, tudo que temos, existe para a glória de Deus. E nós temos a alegria de adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa voz, com os nossos talentos, com o trabalho voluntário que a gente presta e com os nossos recursos financeiros. Nós estamos aqui nessa campanha de terminar toda essa construção, e você sabe o dia, não é? 13 de maio de quando? Não esqueceu, tem que falar de novo, tá vendo? 13 de maio de quando? 2014, essa igreja completa 100 anos. E o nosso sonho é estar com tudo pronto
pela graça de Deus. E estamos trabalhando bem pesado. Você já viu como já mudou bastante aqui na frente? Não é? E vai mudar mais, vai mudar bastante mesmo, vai ficar lindo lá. Nós vamos terminar toda aquela parte da entrada ali, se Deus quiser. Você vai ver já as escadarias subindo até o 6º andar, você vai ver todas essas coisas acontecendo. E você sabe que nos meses de agosto e setembro serão os meses mais difíceis para a gente financeiramente. Então ora a Deus e pergunta qual é a tua parte nisso. E aquilo que Deus colocar no teu coração, faça. Porque Deus vai abençoar a obra dele através das nossas vidas. Eu estava lendo o livro de Ageu e o livro de Zacarias essa semana, 2 profetas que falam da construção do templo. E é interessante algumas promessas que tem lá. Ele diz assim: olha, até pouco tempo atrás, quando o templo não estava acabado, vocês não tinham comida em casa, dizia lá Ageu. Porque parecia que você pegava o dinheiro e colocava num saco furado. Mas faça a prova agora do que vai acontecer. E ele diz ainda assim: veja só o que eu estou fazendo. E ele diz: começa, sobe lá na montanha, traz a madeira, começa essa obra e experimenta da minha graça. O livro de Zacarias também tem promessas semelhantes. Vai ler lá para você ver, não é? Deus é bom. E quando a gente está afinado no propósito dele, ele nos abençoa ainda mais ainda. Então adoremos a Deus. Enquanto você canta, se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazê-lo agora. Dê uma oferta especial para a nossa construção hoje. Esse é o desafio. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva. Mais uma vez, veio o Senhor. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está
Amém. Estar ao teu lado, Senhor, amém? Cada dia, em todo o tempo. Por isso que a gente pode descansar nos braços do Senhor, não é verdade? Você já pôde experimentar isso em vários momentos da sua vida? A sensação de que o Senhor nos toma pelas suas mãos, pelos seus braços, assim como é pai aqui sabe o que é pegar o filho e tomar nos braços, aí o seu filho vai, dorme, e daqui a pouco quando você olha ele está tão tranquilo ali nos seus braços e a sua mente está assim, né? Nossa, tem que ver aquilo, tem que ver aquilo, mas o seu filho não está nem aí, está descansando nos braços do pai, nos braços da mãe. Descansar nos braços do Senhor é assim, é saber que Ele nos sustenta através da sua poderosa mão. A sua mão que é capaz de sustentar o universo inteiro. É as mãos que cuidam da minha vida e da sua vida, amém? Adoremos ao Senhor juntos, queridos. Amém. Cante com a certeza de que o Senhor te sustenta, amém? Com a tua boa mão, e com poder, Senhor, vem esconder-me. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o ar sedento vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também ansei, descansarei, pois sei que és Deus. A minha alma em ti está segura. Minha alma está segura em ti. Sabe em Cristo firme está. Se o trovão e o
Aleluia. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção dEle. Senhor, nós cantamos uma canção tão linda que fala que em qualquer circunstância da vida a gente pode contar com a Tua boa mão e eu posso descansar na Tua graça e na Tua misericórdia. E nesta hora, Pai, quando vamos estudar a Tua palavra e falar da misericórdia do Senhor, que o Senhor nos alcance na Tua graça, que o Senhor nos alcance na Tua misericórdia e que nós sejamos visitados pelo Teu Espírito. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. E nós vamos olhar para um outro encontro do Senhor Jesus, não é? Eu tenho um colega, um pregador, que ele diz o seguinte, que os dias, os lugares, as situações que ele mais gosta de pregar são duas. A primeira delas é na cadeia, porque ninguém foge. E ele prega. E segunda é em dia de chuva, porque ninguém tem pressa de ir embora, porque está chovendo muito, né? Eu não sei se é essa a situação, mas pelo menos hoje é dia de chuva. Se ele tivesse aqui, ele ia ficar contente, né? Mas eu queria estudar com você a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1, onde vai falar de mais um encontro do Senhor Jesus, agora com um paralítico. Diz assim a Bíblia: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. E em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. E esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. E então, entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. E cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. E então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. E o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. E então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. E então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Nessa história, nesse episódio do ministério do nosso Senhor Jesus,
ele revela de uma maneira pública a sua misericórdia. E ele nos ajuda a que aprendamos as verdades centrais a respeito da misericórdia de Deus. E eu quero olhar para esse trecho, para esse encontro do Senhor Jesus e tentar aprender alguma coisa sobre misericórdia e tentar trazer isso para os nossos dias, aqui na minha vida e na sua vida. A primeira lição que eu posso aprender olhando para esse texto, ela vai aparecer nos primeiros 4 versículos, que diz assim: depois disso houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém, e ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, que esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto tem a ver com o lugar da misericórdia. Jesus vai a um lugar na cidade de Jerusalém chamado Betesda. E a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E é interessante perceber que João descreve esse lugar como um lugar de fácil acesso, porque ele tem 5 portões. Eu não sei se a gente vai conseguir no telão, está lá já, está vendo? Esse aqui é um dos portões das ruínas desse lugar chamado Betesda. Mas esse era um lugar muito grande, uma espécie de um reservatório de água. Pode colocar a próxima foto. Então essas aqui são as ruínas, né, que foram escavadas na arqueologia. E você vai perceber esses desníveis, onde existiam piscinas aí. E ali era um reservatório de água da cidade. E nesse reservatório, com várias entradas, vai para o próximo agora, você vai vendo uma porta aqui, outra porta ali, com desníveis diferentes. Nesse lugar é que se juntavam vários doentes da cidade. E eles ficavam ali, fazendo um plantão. Muita gente ia pegar água, porque era um reservatório de água da cidade. E muita gente passava pelos doentes, dava lá uma esmola, não é? Mas os doentes estavam interessados com um milagre que pudesse acontecer. E esse milagre, então, diziam que um anjo de tempos em tempos passava por ali e agitava as águas, e aquelas águas que eram do reservatório, que não se agitavam facilmente, ficavam agitadas, e o primeiro enfermo que mergulhasse na água, não é, ficaria curado. Então eles tentavam chegar muito cedo, e tentavam ficar na beirinha da água, e ficavam prestando atenção se aquela água ia se movimentar. E se houvesse qualquer movimento, alguém rolava e caía na água. Era essa a questão. Mas à medida que João vai descrevendo aquele lugar, esse lugar vai aparecer cada vez mais com a casa do espanto do que com a casa da misericórdia. Você pode imaginar um lugar onde tem um reservatório de água da cidade, onde pelo chão você vai ter que pegar a água ali, você tem que ficar pulando as pessoas que estão deitadas, pedindo esmola, não é? E chorando as suas desgraças. Alguns ficam feridas em todo o seu corpo, alguns com dificuldade para falar, alguns com a sua mão retorcida, alguns, bem, você pode imaginar isso? E aquele lugar se chamava Casa da Misericórdia. E uma coisa interessante aqui, que esse texto nos mostra, é que quando aquelas águas se mexiam, aí é que aquele lugar não tinha nada a ver com misericórdia. Você pode imaginar a loucura que era para todo mundo se jogar primeiro naquela água? Devia ser uma doidice, né? Gente se arrastando, gente gritando, eu cheguei aqui primeiro, a minha senha é número 1,
não é? E aquela coisa toda, aquela situação toda. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vai descobrir uma coisa interessante. É que nenhum lugar na face da terra é casa de misericórdia. Especialmente quando Jesus não está lá. Porque até os lugares em que a gente coloca o nome de casa de misericórdia, a gente leva o jeitão de ser e da cultura do mundo. Quando a gente sai pelas ruas dessa terra, a gente vai descobrir que o jeitão de ser da cultura do mundo é: vence o mais forte, vence o mais rápido, vence o mais inteligente, vence o que tem mais influência. E se você já foi num hospital, numa sala de atendimento de pronto-socorro, você vai entender muito bem o que eu estou falando. E aí a gente olha para aquilo que deveria ser a Santa Casa de Misericórdia e a gente diz: onde é que está a misericórdia? E é justamente isso que Jesus começa a mostrar para a gente. Todo lugar onde você está, você leva com você o teu jeitão de viver, o teu jeitão de pensar, o jeitão que você foi treinado nessa vida. E às vezes nessa vida, imaginar que a gente tem que ser misericordioso parece aos olhos de muita gente uma fraqueza e não uma bênção. Mas quando Jesus entra naquele lugar, pela primeira vez se torna uma casa de misericórdia. Porque Jesus não está olhando para aquelas pessoas e vendo quem é o mais rápido de se jogar na água, quem é o mais forte, mas Ele vai ensinar a base da misericórdia. A base da misericórdia chama-se graça. Graça é favor imerecido. Jesus olha para um homem que há 38 anos faz ponto na casa de misericórdia e nunca conseguiu se jogar na água. Ele olha para um homem que já viu a água se mexer, porque se ele nunca tivesse visto a água se mexer, ele não diria: olha, quando a água se mexe, um que é mais rápido do que eu se joga nessa água, eu não consigo chegar. Jesus vê o homem, Jesus vê a dor desse homem, Jesus vê o problema que ele está vivendo, e ele não está vendo outra coisa a não ser a necessidade dele. E ele vai até esse homem com algo que só Deus faz conosco, cheio de graça, e eu posso acrescentar, e de misericórdia. O lugar da misericórdia é onde você está, em qualquer tempo da tua vida. Alguns imaginam que se subir na montanha mais alta do mundo, talvez fizer uma oração lá em cima, Deus vai ouvir, e talvez ali se torne o lugar da misericórdia. Alguns imaginam que se talvez caminharem de joelhos numa grande escadaria, carregando uma cruz com os seus joelhos esfolados, possam obter a misericórdia. Na Idade Média, alguns monges faziam chicotes com pontas de ferro, tiravam a sua camisa e antes de fazer o seu jejum e a sua oração, se flagelavam, ou melhor, batiam com aquele chicote nas costas, sangravam e diziam: assim eu vou conquistar a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que não é lá nesse lugar do flagelo, ou lá em cima da montanha, ou lá em Jerusalém, ou lá no Monte Sinai, que a misericórdia está. A misericórdia está onde você está e você invoca o nome de Jesus. Esse é o lugar da misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de olhar para você com graça. Ele não está olhando para você porque você é bonito ou feio, sábio, tem dinheiro ou não tem dinheiro, pode dar dízimo ou não pode dar dízimo. Ele não está nem aí com isso. Ele está olhando para o filhinho dele necessitado da graça dele. Ele conhece a história dos seus filhinhos.
Jesus sabia a história daquele homem que estava há 38 anos lá. E ele então se aproxima e pergunta: você quer ficar bom? Você quer ficar bom? E ele então manifesta graça e misericórdia. Então a primeira lição que eu queria dizer para você é que o lugar da misericórdia é esse onde você está agora. É onde você estiver, filho, porque aonde você invocar o nome do Senhor, o Senhor vai te ouvir. Porque Ele é um misericordioso. Às vezes nós imaginamos que existe uma oração mágica. Não existe oração mágica. Às vezes nós imaginamos que existe um lugar sagrado e especial. O que existem são pessoas amadas. E você é uma pessoa amada de Deus. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E o segredo da misericórdia é clamar a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele continua a estar lá do nosso lado. E Ele tem prazer em ouvir o clamor dos nossos lábios. Ele é a minha esperança. Ele é a sua esperança. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é qual é o alvo da misericórdia. Versículos 5 a 7 vão dizer assim: entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe, e cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. É interessante que o alvo da misericórdia é aquele que estava caído no chão. Era aquele que não podia, era aquele que se sentia fraco, era aquele que se sentia impotente. E apesar disso ser literal, esse homem estava no chão, fraco, doente, impotente. Isso também é uma metáfora, é uma figura do que significa ser o alvo da misericórdia. Toda vez que eu me coloco debaixo da potente mão de Deus, a Bíblia diz: Ele a seu tempo nos exaltará. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus resiste ao soberbo. Toda vez que eu me sinto aquele que está abatido, contrito, impotente, aquele que precisa, aquele que depende, aquele que clama pela misericórdia, então eu vou alcançar a misericórdia. E um dos grandes obstáculos à misericórdia de Deus em nossa vida chama-se arrogância. É aquele nosso sentimento de independência, de suficiência. É interessante que muitas vezes quando a gente começa a ensinar as pessoas a respeito da oração, é comum ouvirmos o seguinte: olha, eu nunca orei por mim mesmo. Eu já orei por muitas pessoas, mas eu nunca oro por mim mesmo. Você já ouviu gente falar assim? Eu já, várias vezes. E cada vez que eu escuto isso, eu disse assim: não entendeu nada. Perdeu a maior de todas as bênçãos. Porque, querido, antes de orar pelos outros, a gente tem que pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida. Sabe quem é que precisa de misericórdia? É você, sou eu. Sabe quem precisa da intervenção da graça de Deus? Sou eu, é você. Não existe um homem sequer, uma mulher que sequer na terra, que seja forte o suficiente, grande suficientemente, que não precise da graça de Deus na sua vida. Dá uma respirada assim, ó. Se Deus tirar a mão de graça, nem isso você consegue fazer, que é a coisa mais elementar da vida.
Se Deus tirar a mão de graça sobre nós, a gente não vive. Sabe quem precisa da misericórdia de Deus? Sou eu, é você. E se Deus não usasse de misericórdia para conosco, o sol não nasceria sobre justos e injustos todas as manhãs. Mas por causa da misericórdia de Deus, diz a Bíblia, o sol nasce sobre justos e injustos, senão esse mundo já estaria aniquilado por causa da maldade humana. Então, o alvo da misericórdia sou eu. Eu sou aquele que preciso da graça de Deus. E se eu não conseguir entender isso, então eu não entendi nada das coisas mais elementares da espiritualidade. Por que que a gente às vezes tem dificuldade de entender que o alvo da misericórdia somos nós? É porque o nosso coração é duro e a gente se acha autossuficiente. E o cúmulo da dureza de coração pode ser visto numa palavra profética que aparece no livro de Apocalipse. E é interessante é que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículos 20 e 21, e depois no capítulo 16, há um lamento de Deus. E Deus começa a olhar para a humanidade e diz assim: olha que bicho esquisito é o homem. Por quê? Porque está sofrendo, está percebendo a desgraceira que está na sua volta, e não pede misericórdia, e não se rende, e não se deixa ser tratado. Olha só o que diz a Bíblia: os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Capítulo 16, verso 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A Bíblia diz uma coisa muito simples, que a gente não gosta de ouvir: o salário do pecado é a morte. O pecado está matando a gente. Quando a gente nasce, tem dentro da gente um germezinho, um vírus, uma bactéria chamada morte. E apesar da gente pegar um bebezinho lindo, como nós pegamos no colo agora há pouco aqui, e a gente vê tantos bebezinhos aqui lindos crescendo, esse germezinho está lá, nele como está em você. Porque um dia o pecado entrou nesse mundo. Mas apesar disso, Deus, na sua misericórdia e na sua graça, está tendo paciência e nos dá esse tempo de vida para a gente construir um relacionamento com Ele. Isso chama-se graça e misericórdia. E a gente vai vivendo a vida, e às vezes a gente deixa de ouvir a Deus e quer seguir a cabeça da gente, só faz bobagem. E todas essas coisas geram consequências para a nossa vida. E essas consequências começam a vir ao longo do tempo. Eu costumo dizer que Deus não precisa fazer nada para a gente sofrer. A gente sofre sozinho. É verdade ou não é? Porque se eu não fizer nada para sofrer, alguém vai fazer alguma coisa para mim que é para que eu sofra. Nesse contexto dessa terra. Ao contrário, a graça e a misericórdia de Deus têm sido um instrumento que tem nos guardado, protegido. Mas às vezes eu sou tão cabeça dura, que até
até quando as coisas ruins começam a acontecer, eu não busco a misericórdia de Deus. E aí no capítulo 16 vai dizer ainda pior, que ainda vão olhar para Deus e dizer: está vendo, você é culpado da desgraceira toda que está na minha vida. E aí vai dizer: vão blasfemar de Deus por causa das desgraças que construíram. Ah, queridos, o alvo da misericórdia sou eu. Mas se eu não entender que sou eu que preciso de graça e misericórdia, eu vou ficar aos 38 anos, 40, 50, 150, sei lá quantos anos você vai viver, na beira da bênção, e não vou ser alcançado pela misericórdia. Mas, se o meu coração for maleável, e eu puder reconhecer Jesus que se achega ao meu lado, então a misericórdia de Deus vai trabalhar na minha vida. O alvo da misericórdia, diz a Bíblia, é o quebrantado e contrito. A Bíblia diz que é o quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Bíblia diz que o alvo da misericórdia é aquele que se rende ao Senhor, que o alvo da misericórdia é aquele que reconhece que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor e que sem Jesus não há esperança. É aquele que olha para as suas chagas e vê nas suas chagas a carência da graça e um chamado misericordioso do Senhor. É aquele que está no chão e estende a sua mão para o Senhor. Então eu quero dizer para você, o lugar da misericórdia é onde você está, e o alvo da misericórdia é você. A coisa que esse texto chama a minha atenção está nos versículos 5 e 6, eu vou chamar de o confronto da misericórdia. A misericórdia confronta a nossa vida. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que era doente, perguntou, pergunta de Jesus: você quer ficar curado? É estranho, né? Não é estranho Jesus perguntar isso? Você quer ficar curado? Mas toda vez que buscamos a misericórdia, é necessário que saibamos que seremos confrontados pela misericórdia de Deus. Da mesma maneira que Jesus confrontou esse homem, quando ele perguntou: homem, você quer ficar bom? Muitos de nós, quando somos confrontados pela misericórdia, nós damos as respostas que nada mais são do que as confabulações das nossas atitudes, as mesmas que esse homem deu. Olha só o que Jesus pergunta para ele: moço, você quer ficar bom? Agora olha para o que ele vai responder. Ele vai responder uma coisa interessante. Ele diz assim: eu quero, mas, sempre tem um mas. Toda vez que a água se mexe, eu não consigo chegar primeiro. A pergunta de Jesus foi: você quer ficar bom? E a resposta do homem foi: toda vez que a água se mexe, eu não consigo chegar primeiro. O que ele estava falando? Ele está falando assim: todo o meu esforço não funcionou. Jesus perguntou: moço, você quer ficar bom? Você quer misericórdia? Você quer graça? E ele responde: o meu esforço não está funcionando, eu estou decepcionado. Consegue perceber? O foco está no lugar errado. Olha só, Jesus continua conversando com ele, e ele vai dizer assim: sabe por quê que eu nunca consigo? Porque ninguém me ajuda. Está aí no texto. E ele olhou para o seu esforço, viu a sua limitação, e agora a culpa é de todo mundo, menos dele. Ninguém me ajuda, nem Deus me ajuda, porque ele manda o anjo na água, mas não me dá um empurrãozinho.
Está entendendo? Aí a terceira, e ele diz assim: e enquanto isso está acontecendo, um outro vai lá e se lança primeiro do que eu. E agora ele está ressentido com quem foi curado. Gente, olha, fala a verdade, não é um retrato da gente, não é igualzinho a gente, fala a verdade. Ai, não precisa falar alto, mas de vez em quando você não é assim também? Não é verdade? Para pensar, olha só. Aí o Espírito de Deus nos confronta, trabalha com a nossa vida, diz: estou tentando, Deus, estou tentando. E aí diz assim: olha, mas também, Senhor, ninguém me ajuda. Se eu podia mandar o teu Espírito Santo, me dar um milagre aqui, nem o Senhor está me ajudando. Ou o meu pai que não ouve quando eu quero falar com ele, a minha mulher que não me escuta. Olha, a culpa é de todo mundo. Não é assim mesmo? E quando alguém consegue, também, está vendo? Tinha que ser. Tudo acontece com esse cara. Ele é o queridinho do Senhor. Não é assim mesmo? Mas na verdade, o que Jesus estava fazendo era mudando o foco para o verdadeiro alvo. Jesus não perguntou nada disso. O que Jesus perguntou? Você quer ser curado? Você quer ser o alvo da misericórdia? Você quer ser abençoado? Alguns de nós, ao longo da nossa vida, sem perceber, nós mudamos o alvo, ou mudamos o foco, para o que de fato não é a nossa maior necessidade. Nós focamos nas pessoas, nos problemas, nos gigantes, nos defeitos, nas mágoas que nós temos, enquanto que Jesus está dizendo: deixa eu tratar a tua vida, deixa eu tratar o teu coração, deixa eu tratar a sua alma. E às vezes nós estamos perdendo tanto da nossa história, da nossa vida, da nossa bênção, por situações que não tem nada a ver. E que a gente não consegue entender. E que às vezes aconteceram há tanto tempo atrás da nossa história. Eu me lembro de uma vez que estava aconselhando uma jovem que tinha uma grande dificuldade com o papai. Já devia ter os seus 26, 27 anos de idade. Ela saiu do seu estado, foi para um outro estado, para uma outra cidade, e os relacionamentos com o papai se cortaram. E aí quando a gente começou a trabalhar e conversar para tentar entender o que acontecia, ela se lembrou quando era muito pequenininha, né? E o papai chegava do trabalho, e ela então tomava banho para esperar o papai, e lavava o seu cabelo, e queria deitar no colo do papai, mas quando ela chegava, a cabecinha dela estava molhada, ela deitava no colo do papai, molhava a calça do papai, e o papai dizia: filhinha, seu cabelo está molhado, e empurrava ela, e dizia: está vendo, o papai não gosta mais de mim. E dali em diante nunca mais o seu relacionamento com o papai passou, porque ela lidava com todas as circunstâncias com a cabeça de uma criança de 3 anos de idade, emocionalmente. 27 anos, longe de casa. E às vezes a gente pergunta: você quer ficar curada? Mas o meu pai me empurrou a cabeça a vida inteira. Não foi isso que eu perguntei. Você quer ficar curada? Está entendendo? E a gente vai levantando barreiras contra as pessoas, barreiras contra Deus, barreira contra todo mundo. E a gente olha para a gente e diz: está vendo? Eu estou me esforçando. E a gente não é capaz de perceber que o foco é o buraco que está na minha alma e que eu preciso ser trabalhado pela graça. E às vezes essa graça vai me confrontar, vai pedir que eu perdoe, mas às vezes essa graça vai pedir que eu mude de atitude, e essa graça vai pedir que eu tome uma atitude e não seja só passivo. Não porque eu preciso ser o forte, mas porque
O foco está no lugar errado. Quando nós somos confrontados pela misericórdia, todas as argumentações não têm sentido, porque Jesus está olhando para o nosso coração e quer fazer algo novo na nossa vida. E aí eu vou ter que aprender a me lançar sobre Ele e deixar todas essas outras coisas de lado. Eu vou precisar crer no potencial que Ele tem. Eu vou precisar deixar que as suas palavras produzam o impossível e o impensável na minha vida. E muitas vezes o método não foi o que eu pensei. Você quer ficar são? Aí Jesus, depois de ouvir toda a lamúria do homem, diz assim: então pega a tua cama e vai embora. E eu fico pensando no rosto, na cara do homem. Você já pensou? Eu estou deitado há 38 anos. E eu estou reclamando, quando mexe a água, ninguém me joga, eu não consigo correr, você está vendo, eu sou paralítico, não dá. Eu tento até rolar, mas eu não consigo. Alguém chega primeiro, está vendo? Tem uns caras aí, que nem devia estar aqui, devia dar lugar para a gente e tal. Ele diz assim: não é isso que eu perguntei. Você quer ficar curado? Eu quero. Então, levanta, pega a tua cama e vai embora. Aí eu fico imaginando a cara do homem. Esse cara é doido. É doido. Levanta. Como levanta? Eu estou por aí que eu não consigo nem rolar para cair na piscina. Levantar. E ainda carregar a minha cama igual uma biruta de vez. Mas aí alguma coisa aconteceu que a Bíblia não fala o que é. Porque talvez os evangelistas não conseguissem descrever, porque o próprio homem que foi abençoado não conseguia descrever, porque algo invisível, porém tremendo, aconteceu no coração, na vida, no corpo desse homem. E naquele instante a misericórdia desceu na vida dele. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas outros trechos da Bíblia me falam que quando Pedro e João curaram um paralítico, eles disseram: levanta e anda em nome de Jesus. E o cara ficou olhando para eles. E aí diz a Bíblia lá em Atos 3, que Pedro e João deram a mão para ele e falaram: levanta, cara, vamos embora. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Jesus teve que fazer a mesma coisa, dar a mão, dizer: vem cá, rapaz, levanta e anda, vai embora. E a hora que ele segurou na mão de Jesus e foi soerguido, um milagre aconteceu. Não apenas as suas pernas funcionaram, mas se você fica sem andar 38 anos, os seus músculos atrofiam. Se você ficar com gesso, sei lá, 30, 60 dias, você vai ter que fazer fisioterapia, porque a sua musculatura, ela se enfraquece. E o milagre foi completo, o homem saiu andando, diz a Bíblia. E como ele tinha recebido uma ordem, ele pegou a cama debaixo do braço e saiu andando. E eu acho tremendo, porque ele saiu andando com a cama e todo mundo sabia quem era o homem. E dizia: aquele lá não é o homem que ficava 38 anos ali, sempre reclamando, que não conseguia se mergulhar na água. Não mexeu a água da piscina. Como é que ele está andando? E mais, ele está carregando a cama dele. Toda vez que a gente se torna o alvo da misericórdia, o lugar da misericórdia, e a gente aceita a confrontação da misericórdia, algo de Deus acontece dentro da gente, que eu não sei explicar. O poder de Deus se manifesta na minha fraqueza.
a graça de Deus vem sobre os meus pecados. É interessante que esse texto vai dizer isso. Jesus vai encontrá-lo depois e dizer assim, ó, vê lá, não peca mais não, hein, cara. É interessante porque a última cura que a gente estudou aqui do cego de nascença, eles perguntaram de quem era a culpa da doença, não é? Do pecado dele ou dos pais? Jesus, nenhum dos dois, é para a glória de Deus. Agora para esse em particular ele diz assim, ô meu, toma cuidado, hein, vê se muda de vida, senão vai ficar pior do que estava antes. Eu não sei porque Jesus falou isso para ele, mas com certeza aquele homem sabia porque Jesus falou isso para ele. Porque às vezes no poder de Deus, na graça dele, Ele toca em áreas da nossa vida que são secretas. Mas Ele vai lá para tratar as feridas da nossa alma. E aí o Senhor vai fazer algo que Ele não podia fazer, que as pessoas nunca poderiam fazer por Ele, que os anjos não poderiam fazer, mas que a misericórdia de Deus está pronta a fazer na nossa vida todo dia. Tratar a gente por inteiro, corpo, alma e espírito. Nessa manhã eu queria orar com você. Eu vou continuar estudando esse texto hoje à noite e vou falar sobre as ordens que a misericórdia tem para a nossa vida. A gente vai ver que Jesus vai dar uma série de ordens para esse homem. E muitas vezes, se a gente não estiver disposto a cumprir as ordens de Deus no nosso coração, a misericórdia não nos alcança. Mas hoje eu queria que você que está conosco pela manhã entendesse isso. O lugar da misericórdia é onde você está, porque você é amado de Deus. Lembra disso. Não é uma igreja, não é um templo, não é em cima da montanha, não é um lugar mágico, extraordinário. Onde está um filhinho de Deus, ali Deus gosta de derramar a sua misericórdia. Você é filho amado dele, Ele tem misericórdia para derramar sobre a tua vida. Lembra, o foco da misericórdia não está nas lamúrias que a gente tem, mas está no centro da nossa dor. O que está acontecendo aí na tua alma? Jesus está perguntando, você quer que eu toque a tua vida? Quer que eu faça alguma coisa nova no teu coração? E para alguns isso representa o perdão dos pecados, para outros uma transformação interior, para outros uma intervenção na nossa vida, nos nossos contextos, no nosso corpo. Eu não sei o que é. E a gente tem que olhar e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor me dê a tua graça. Eu sou o alvo da misericórdia. E às vezes, quando Ele diz, olha, levanta e anda, a gente está segurando ali, não sabe nem o que fazer. E se isso acontecer, pode pedir, segura na minha mão, me ajuda, porque eu quero dar o primeiro passo. E sabe, o misericordioso, o Senhor é aquele que está lá, ajoelhado do nosso lado para nos abençoar. Se Ele deixou o seu céu para tomar o lugar da gente na cruz, Ele está ali do teu lado. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Muda o foco, coloca o foco na graça do Todo-Poderoso na tua vida, e no potencial não teu e nem das pessoas, mas do Todo-Poderoso sustentando a tua vida. E o imponderável vai acontecer. Sabe, o método que Deus vai usar vai surpreender você. Enquanto o homem estava esperando que o método fosse ele chegar primeiro na água, Jesus estava dizendo, não precisa de anjo, não precisa de água, não precisa de nada, eu estou aqui, esquece o método, eu sou a tua esperança, a tua alegria e a tua força. Hoje eu queria orar com você, e queria orar com pessoas que querem buscar de Jesus misericórdia. Misericórdia. Jesus, quem precisa de misericórdia sou eu. Sou eu. Eu quero aprender a andar com o Senhor. Eu quero aprender a levar a tua misericórdia primeiro para o meu coração.
mas depois levar para minha casa, para que a minha casa seja cheia da tua misericórdia. Eu preciso de intervenções concretas, reais, verdadeiras, mensuráveis, palpáveis. Mas elas começam quando Jesus está do lado do nosso leito, segurando a nossa mão. Então segura na minha mão e me ajuda a dar o próximo passo. E pela fé eu quero ouvir as ordens da tua misericórdia. E pela fé eu quero obedecer os próximos passos. É interessante como a gente é complicado, né? Eu estava orando essa semana e Deus me falou uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Ele falou: olha, Pascoal, eu quero isso de você. 3 coisas muito simples ele falou para o meu coração. E de repente eu me vi argumentando com Jesus, mas eram tão simples, mas tão simples, eu tenho até vergonha de falar, de tão simples que era. E eu me vi argumentando com Jesus: olha, Jesus, sabe, está pensando nisso aqui e tal. E de repente o Espírito Santo falou assim: se eu tivesse te pedido uma coisa tão complicada, eu só estou te pedindo isso. E aí eu tive que pedir perdão para Jesus. Porque eu, que preciso de misericórdia, às vezes não quero aceitar os processos de Deus na minha vida. E aí eu fico me vendo às vezes em tantas circunstâncias, tentando convencer Deus, quando na verdade o que eu preciso é segurar na mão dEle, deixar Ele ser Deus na minha vida. E nessa manhã eu queria convidar você a deixar o seu lugar, você que precisa de misericórdia, e se render. Chega de dar desculpa, eu tenho me esforçado. Chega de colocar a culpa nos outros. Ah, mas se alguém me ajudasse. Chega e dizer: Jesus, eu quero segurar na tua mão e quero aprender a andar debaixo da tua misericórdia, do teu jeito. Rendição incondicional. Porque as perguntas de Jesus são muito simples. Você quer? Quer a minha misericórdia ou não quer? Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá, eu quero orar com você nessa manhã. E a gente vai dar um passo de fé, do jeito de Jesus. E a gente vai segurar na mão dele. Vai dizer: estou aqui, Senhor, olha, estou aqui, tenha misericórdia de mim. E eu quero aprender o teu jeito. E a gente vai pegar aquelas confabulações tão interessantes que a gente bota na mente, como vai resolver, de que jeito vai fazer, da maneira, as pessoas e tal. E vai dizer: Jesus, chega, eu quero estar na tua mão. Eu quero ouvir as ordens do Senhor na minha vida. E aí a gente vai dar um passo de cada vez na misericórdia do Todo-Poderoso. Eu não sei o que isso significa para você, mas eu sei aquele que vai ouvir a nossa oração. O Senhor, cheio de misericórdia e graça, quer visitar a minha vida e a tua vida nessa manhã. E a gente vai falar com Ele. E a gente vai descansar nas mãos daquele que pode conduzir a nossa vida. Descansar. E aí não importa se venha o trovão, venha o mar forte, não importa qual o método, se ele vai abrir o mar, se a gente vai ter que caminhar por cima, tanto faz. Eu vou estar segurando na mão de Jesus. Eu vou estar segurando na mão de Jesus. E a gente vai buscar misericórdia, só isso, misericórdia do Todo-Poderoso. A pergunta que Jesus fez foi: você quer ser curado? Talvez essa não seja a pergunta de Jesus para você hoje. Talvez seja: você quer a minha misericórdia? Então agora fala com Ele o que está no teu coração. Você veio até aqui num ato de fé,
Então diz para ele: Jesus, eu preciso da tua misericórdia. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema muito sério que você está vivendo, talvez seja uma situação financeira, talvez seja um relacionamento que está tão machucante, tão difícil, talvez seja uma pessoa amada tua que precisa de uma visitação de Deus. Eu não sei. O que a gente vai dizer para Jesus é: eu preciso da tua misericórdia, tenha misericórdia, Senhor. E aí a gente não vai ficar argumentando, olha, por causa disso, por causa daquilo outro. A gente só vai segurar na mão do Senhor e vai dizer: Senhor, tudo que o Senhor me mandar eu vou fazer. E eu vou aprender a dar um passo de cada vez segundo a tua vontade. E olha, toma cuidado, porque se tudo às vezes são coisas que parecem simples demais, mas às vezes são confrontadas na nossa vida, e a gente vai aprender isso hoje à noite. Mas Deus é aquele que vai estar caminhando conosco. E mesmo que pareça que Ele está distante, como aconteceu com esse homem, porque ele olha depois da cura e diz: onde é que está Jesus? Eu não sei nem o nome dele. Daqui a pouco ele volta no meio da multidão e diz: filhinho, não peques mais. Estou aqui do teu lado, não esqueci de você. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. Cada um tem uma história diferente. Cada um poderia dizer para a gente do seu tanque, da sua cama, das pessoas que mergulham primeiro, das pessoas que não ajudam. Mas nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para olhar para o Senhor e dizer: Senhor Jesus, visita a minha vida hoje. Senhor Jesus, quem precisa da tua misericórdia sou eu. Quem precisa do teu perdão sou eu. Quem precisa dessa graça que é favor e merecido sou eu. Quem precisa de uma cura sou eu. Por isso, Pai, nós estendemos a nossa mão para o Senhor para dizer: Senhor, segura na nossa mão. Segura na nossa mão e nos ensina a dar um passo de cada vez. Senhor, eu não sei o que isso significa na vida dessas pessoas, mas a tua palavra me autoriza a dizer que tu és aquele que é cheio de misericórdia e graça, e que veio a esse mundo para que essa misericórdia, essa graça pudesse nos alcançar. Por isso nós nos derramamos diante do Senhor como seres humanos, pecadores, falhos, cheios de defeitos, carentes da tua misericórdia, e te pedimos: vem sobre nós, Senhor, com a tua graça. Ó Pai, nós queremos nos comprometer com o Senhor, nós queremos nos comprometer com o teu jeito, com o teu método. Então, Pai, enquanto o Senhor derrama misericórdia, ensina-nos a viver do teu jeito. Seja Jesus o Senhor da nossa vida, e que haja lugar no nosso coração todos os dias para o Senhor, e no templo da nossa alma se assente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o misericordioso Salvador Jesus Cristo. E que a gente possa caminhar um dia de cada vez sabendo que o Senhor está conosco. E se for preciso carregar a nossa cama, nós vamos carregar com alegria, porque agora fomos visitados pela misericórdia. Senhor, alguns estão aqui pelos seus queridos, e estão dizendo: misericórdia, Senhor. Eu não sei onde eles estão, eu não sei o que se passa com eles, mas Senhor, derrama da tua misericórdia sobre eles agora, e que eles sejam alvos do teu amor e da tua graça, e que eles mesmos possam se render ao Senhor como estes estão se rendendo, e que nós possamos ver a glória de Deus na vida dessas pessoas.
É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido. Dá a mão para quem está perto de você. Aí atrás também. Você que está aqui na frente, dá a mão. Não vai embora não. A gente vai terminar cantando essa melodia, tá? Essa melodia fala para a gente que você pode descansar, tá? E se tiver aí um mar para ser atravessado, se for preciso abrir, ele abre. Se for preciso você andar por cima também. Se for preciso nadar, ele vai te ajudar. Eu não sei qual vai ser o método, mas você pode descansar naquele que é Senhor da tua vida, Senhor da misericórdia. Amém? Adoremos a Jesus. Olha o que Jesus está fazendo. Colocou você na mão dele aqui, ó. E o mar seguindo vem sobre a tempestade. Eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, não é? Ele é digno. Agora, ó, não perde o foco, hein? Você vai olhar para quem? Para quem?
Só para Ele, tá? Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa misericórdia. Segura na mão dele e você vai, tá bom? Vai com Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. E olha, convido você para estar aqui hoje à noite, para ouvir as ordens da misericórdia. Tem ordens para a nossa vida, e eu queria convidar você para a gente aprender, tá bom? Que Deus abençoe você, querido.